Ok. Sí. Por acá Sonia Viveros de Ecuador tiene una pregunta. En Ecuador estamos buscando abrir una campaña para sumar a la creación de un museo reimaginado de la historia y cultura afrodescendientes. ¿Cuál sería la recomendación para que este llamado sea un éxito? Então, a Sônia Viveiros, do Equador, tem uma pergunta. No Equador, estamos buscando abrir uma campanha para somar a criação de um museu de reimaginação da história e cultura de afrodescendentes. Qual seria a recomendação para que que essa chamada seja um êxito? Perfeito, Sônia. Então, eu acho que a partir dessa sua colocação, desculpa, Débora, eu tenho que fazer pausas para você traduzir, não é isso? Isso. Entonces, Sonia, segundo eso lo que pusiste acá, É importante vocês terem elementos, né, de fato, do que vocês querem colocar na campanha. entonces es importante tener bien claro los elementos que quieren poner en esta campaña. E trazer dados, né, do quão é importante para aquela realidade, para aquela comunidade, essa campanha de doação de fundos. Y es importante tener bien claro los datos que hacen que esta llamada sea muy importante. Entonces, los datos bien claros también es importante. Trazendo, inclusive, a participação das pessoas envolvidas com depoimentos e com esse processo de sensibilização desse chamado das pessoas para participarem, aderirem à campanha. Entonces, es importante traer siempre el testimonio de las personas que participaron, como eso fue importante. Y así, todo eso va a hacer que les toque la llamada y ahí sí puede ser un éxito. Uhum. E aí, também considerando que né, a cultura local, quanto ela é valiosa e o quanto vocês precisam trazer esses elementos para se fortalecerem esse argumento de vocês e para que isso, de fato, seja um êxito nessa arrecadação. Entonces, es importante llevar en cuenta la cultura local, toda la cultura que tiene ahí, porque eso es muy valioso. Entonces, eso va a fortalecer los elementos llaves para que estas llamadas sean un éxito. Obrigado. Gracias. Muchas gracias por la respuesta. Muito obrigada pela resposta. Por nada, Sônia. Oi, gente, bom dia. Oi, Leonildo, Camilo, tudo bem? Desculpe que a Bom demora, dia. tenho um problema técnico para chegar por aqui com vocês. Hola, David. hola a todos, buen día. Yo tuve un problemita técnico acá para llegar, pero estoy acá. Perfeito. Bem-vindo. Não sei se já fizeram algumas perguntas que a gente tinha por aqui previstas, ou tem já alguma listinha de perguntas aí na fila. David, ellos hicieron solamente la pregunta de Sonia y está en el chat las preguntas llaves, pero no hicieron todavía. Todavía no contestó Leonildo. Ah, chévere. Então, poderíamos começar, digamos, com alguma dessas perguntas. Pode ser, Leonildo? Pode sim. Certo. Está em espanhol, mas vou tentar traduzir aqui logo, né? Que fala assim. Leonildo, qual seria o ponto-chave que se fija as fontes cooperantes para apoiar uma organização com financiamento? Entonces, Sí. voy a hacer en español. ¿Cuál es el punto clave en el que se fijan las fuentes cooperantes para apoyar a una organización con financiación? Excelente. Então, eu tinha até falado lá no grande grupo, né, a questão da credibilidade da organização.
Entonces, lo que dije antes cuando estábamos en la reunión, una cosa muy importante es la credibilidad que tiene la organización. O compromisso e a seriedade e essa transparência com os resultados e impactos, isso faz total diferença em busca de parcerias. Entonces, es el comprometimiento de la organización, la seriedad, la transparencia de su trabajo y el resultado que tiene, el impacto de su trabajo en la comunidad. Isso, e aí para que essas pessoas, essas comunidades, elas de fato tenham suas vidas melhoradas e vivam com dignidade. Entonces, eso es importante para que la comunidad tenga una mejora en su vida y eso sea bueno para las personas. E naturalmente é fazer de fato aquilo que a organização se propõe a fazer, ter a missão, ser a missão da organização, mas também a missão de cada um que compõe a organização. Entonces es importante tener bien claro la misión de la organización para que no solamente la organización tenga una misión bien llave en su mente, pero cada uno de las personas que están ahí pueda así cooperar con la misión y para que alcancen el resultado. Obrigado. Gracias. Obrigado, Leonildo. Obrigado, Débora, por la traducción. ¿Será que tenemos alguna otra pregunta en el chat? Yo no estoy consiguiendo acompañar. No sé, Débora, Leonildo, se consiguen ver. O continuamos com as perguntas que temos aqui na pauta. Eu não tô conseguindo dar uma olhada aqui no chat. Vocês têm alguma pergunta? Podem se sentir à vontade. Ou continuamos aqui com a pergunta padrão que já está no chat. Não tem outra pergunta aqui. Não há outra pergunta acá, David. Ok, chévere. Disculpa por enredarte, Débora, No. porque hablando con Leonildo, ahí se me pasa el chip al portugués directo. Ahí nos Não tem entendemos, problema. todo bien. Chévere. Leonildo, entonces, ¿qué estrategias para la diversificación de donantes y prestación de servicios que permitan ser sostenibles no tempo? Vou traduzir para o português mais claro, só um pouquinho. Qual estratégia para diversificar os doadores e fornecer serviços que permitam ser sustentáveis, Leonildo? Certo, obrigado, Débora. Obrigado. Então, acho que uma das principais questões é manter contatos com as diversidades de possibilidades. Então, uma dos principais pontos é manter o contato. De los puntos principales es manter el contacto con ¿Puedes repetir, por favor? ¿Puedes repetir, Leonildo, a frase? Sim, claro. Manter contato com as diversidades de possibilidades, com as diversas possibilidades, Okay. né? E quanto mais diverso for, maior vai ser a possibilidade de êxito. Entonces, es bueno tener siempre el camino abierto para las diversas oportunidades que hay. Ter uma rede de informações atualizada. Entonces, tener una red de información actualizada. E a comunicação estratégica funcionando, né? Ter dados e informações relevantes sobre o trabalho e sobre o local de atuação onde a sua organização está inserida. Entonces, es importante tener los datos bien actualizados, las informaciones bien apuntadas para que pueda tener éxito. Desculpa, Érica. E também esse trabalho em rede, como já havia falado, é extremamente importante para que a organização ela tenha essa credibilidade e esse reconhecimento, né, de outras organizações, de outros parceiros. Es importante también trabajar así con la red para que podamos tener credibilidad y así tener reconocimiento del resultado de nuestro trabajo. E sempre estar aberto ao diálogo,
né, é escutar, né, a gente cada vez mais que escuta, né, que está ali próximo às comunidades, de ter melhores resultados é muito maior. Entonces, una cosa que es muy importante es tener una buena comunicación, saber escuchar de verdad a todas las personas de la comunidad para que así podamos nos sentir allegados a ellos y ellos puedan sentirse cómodos para que así podamos de verdad ayudarlos. E também uma outra questão que é extremamente importante é ter essa relação com o parceiro, com o financiador, uma relação mesmo de diálogo, né, de confiança, e isso faz toda a diferença, né, nesse relacionamento e no sucesso, né, do projeto. Entonces es importante, muy, muy importante tener una relación buena con el financiador. Entonces, ¿por qué? Porque así podemos siempre tener una comunicación bien clara, bien transparente, para que así pueda tener una confianza y tener éxito. Obrigado. Gracias. Obrigado, Leonildo, por as intervenções. Leonildo, deixa eu te perguntar algumas coisas. Você se encontra em onde, cara? Onde você está, Leonildo, aqui no Brasil? Eu estou aqui pertinho do Recife, É mesmo? a 65 quilômetros do Recife. Estoy cerca de legal. Recife, a 65 kilómetros de la ciudad de Recife, en Pernambuco. Venha nos Certo, certo. visitar. Estamos pertinho. Em que cidade tu está? Estamos cerca. Glória do Goitá, zona da Mata certo. Norte. Da Mata Glória do Norte. Goitá. Legal. Legal, Muy Leonildo. bueno. É isso, gente. Eu acho que esses debates, essas trocas de experiências, seja aqui, seja em outros lugares, né, de onde nós estamos, é extremamente importante para a gente, de fato, ter esses aprendizados, né, ter essas trocas e aprender uns com os outros. Yo creo que esta comunicación que estamos teniendo aquí, esta troca de información es muy, muy, muy importante para que podamos aprender cada vez más uno con el otro y así alcanzar mejores resultados. E também as dificuldades, né? O que nós vivenciamos, que nós vivemos aqui, também pode ser dificuldades e desafios que outras organizações em outros lugares do mundo vivenciam. E aí a gente trocando essas experiências, a gente acaba conseguindo ter soluções comuns. Entonces, cambiar estas ideas acá, esta conversa que estamos teniendo nos ayuda porque hay muchas de las dificultades, de los retos que estamos haciendo frente, son comunes a todos nosotros. Entonces, cuando tenemos esta conversación, podemos ayudar uno al otro. Obrigado. Gracias. Obrigada. Muito obrigado, Leonildo. Gracias a todos los participantes. Tenemos 20 personas en la sala. ¿Alguien se anima a hacer alguna pregunta? Oh, muito, muito legal, muito obrigada, Leonildo. Temos 20 pessoas aqui na sala. Mais alguém se anima a fazer mais alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Eu, inclusive, eu arriscaria perguntar, não perguntar, mas se alguém quiser socializar um pouco, né, do trabalho e como isso se relaciona com esses pontos que nós trouxemos aqui, fiquem à vontade. Estamos aqui para trocar mesmo. A mí me gustaría escuchar de ustedes si lo que hablamos acá toca a ustedes también. ¿Tiene alguna experiencia que quieren compartir? Me gustaría escucharlos.
Camilo, veo que tienes una pregunta. Puedes abrir el micrófono si quieres. Camilo, estou vendo que você tem uma pergunta, pode abrir o microfone. Sí, es simple. ¿Cuáles son las mejores prácticas y estrategias recomendadas por los expertos en recaudación de fondos para organizaciones sin ánimo de lucro, con el fin de maximizar sus resultados financieros? Só um pouquinho. Ok. Uma parte da pergunta. ¿Cuáles son las mejores prácticas y estrategias Aham. Quais são as melhores práticas, hábitos e estratégias recomendadas por expertos en recaudación de fondos você recomenda para especialistas de arrecadação de fundos para organizaciones sin ánimo de lucro, e para organizações que não visam lucro financeiro, con el fin de maximizar sus resultados financieros? com o objetivo de maximizar os resultados financeiros? Muito obrigada. Muitas graças. Perfeito, Camilo. Eu acho que é aquilo que eu já tinha trazido, é entender, de fato, a realidade local e entender do assunto a qual a organização atua. Entonces, lo que ya decía antes es muy importante comprender bien, tener bien claro cuáles son las necesidades de las personas ahí de la comunidad. Ter uma rede de pessoas, né, muito articulada, onde você pode estar trocando ideias e vendo o que cada financiador quais as exigências de organizações que já passaram por eles. Entonces, es muy importante tener una red de contactos con personas de diversos conocimientos así, para que podamos también tener una buena comunicación con el financiador, lo que da el dinero. Entonces, tener una buena comunicación y hablar con muchas personas para que podamos trocar las ideas. E também a participação em outros processos, né, em busca de recursos de fundos, sejam eles editais. Y participar de otros procesos para que podamos recaudar fondos. Por ejemplo, editais, né, privados, de empresas privadas, públicas. Entonces, participar de convocatorias de empresas privadas o públicas. Venda de serviços e produtos que a organização venha a realizar através de suas ações. Vender los productos o entonces los servicios que la organización hacen. Isso. Obrigado. Gracias. Cierto, tenemos otra pregunta, digamos, un comentario en el chat de Mariana Moreira. Débora, si quieres lo traduces al español. A gente tem uma pergunta aqui da Mariana. Hay uma pergunta acá de Mariana Moreira, vou ser em espanhol. Leonildo, você pode ler a pergunta em português? Vou ler em português, vou ler em espanhol. Voy a leer en español entonces. Nuestra ONG tiene mucha experiencia en la recaudación de fondos a través de elaboración de proyectos para llamadas y recursos carimbados. No sé. Ahora nosotros estamos intentando diversificar a través de la recaudación por medio de las leyes de incentivos fiscales. Y tenemos proyectos ya aprobados, más nos falta know-how para abordar las empresas y captar donantes por estos medios. ¿Tienes alguna sugerencia? Perfeito, Mariana. Nós também temos experiência com leis de incentivo fiscal. Nosotros también tenemos experiencia con leyes de incentivo fiscales. E aí uma das estratégias que nós utilizamos é a rede social LinkedIn.
Entonces, una de las estrategias que tenemos nosotros es utilizar las redes sociales como el LinkedIn. Essa rede social é uma rede social mais profissional, né, onde a gente encontra profissionais das empresas. Entonces, esta es una red social que es una red más profesional. Encontramos los profesionales de las empresas. E a partir daí a gente começa as conexões, começa a chegar nas pessoas mais direta, responsáveis por essa área. Entonces, a partir de ahí, tenemos el contacto con personas específicas que trabajan específicamente en estas áreas profesionales. Por outro lado, temos também algumas empresas especializadas em captar recursos por essas leis de incentivos fiscais. Pero también tenemos una empresa especializada para que también trabaja con este medio de recaudación de fondos con leyes de incentivos fiscales. Isso, que hoje algumas empresas, nós fizemos contatos e aí acabamos nos esbarrando nisso, né? Existe uma empresa terceirizada que faz todo esse processo de seleção para elas. Entonces, nosotros estábamos buscando y encontramos esta oportunidad. Hay una empresa que hace ese servicio de buscar todas estas informaciones. Eu, inclusive, tenho algumas recomendações, alguns nomes de algumas empresas que trabalham fazendo esse tipo de serviço. E incluso yo puedo recomendar a ustedes de algunas compañías, algunas empresas que trabajan exactamente con este tema, que hacen justamente eso. Obrigado. Gracias. Obrigado, Leonildo. Tenemos otra pregunta en el Gracias. chat de María Lara, de Sencel. Ella pregunta en español lo siguiente. ¿Me podría dar algún ejemplo de estrategias a desarrollar para que una institución sin fines de lucro que trabaja en la prevención de violencia y de violencia intrafamiliar y género y educación sociojurídica para ser autosostenible, donde los servicios que ofrecemos son gratuitos? Você poderia me dar alguns exemplos de estratégias para desenvolver para uma instituição sem fins lucrativos que trabalha na prevenção de violência na família e violência de gênero e educação sociojurídica, para ser ela autossustentável, onde os serviços que oferecemos são gratuitos? Perfeito. Então, os serviços prestados também pela organização que eu faço parte são todos gratuitos. Los servicios que nosotros prestamos también son gratuitos. Mas aí a gente busca alternativas dentro das formações que nós realizamos para gerar renda a partir dos produtos que são produzidos. Pero nosotros buscamos alternativas dentro de las capacitaciones que realizamos para que podamos vender productos ahí y tener un fondo. Isso, e esses produtos são resultados dessas oficinas, dessas formações que esses jovens, essas mulheres participam. Entonces, estos productos son resultados de estas oficinas que realizamos, donde hay jóvenes, mujeres. E também uma outra forma é prestar serviços de consultorias, né, de palestra, de realização de outras formações a outras organizações e parceiros. Otra forma también es la prestación de servicios, por ejemplo, discursos, reuniones, consultoría a otras empresas que necesitan conocimiento de esta área donde trabajamos nosotros. E aí é uma outra área, não são esses projetos, essas ações fins que a organização realiza, como eu falei, elas são gratuitas. Entonces, estas son otras áreas donde hay un espacio donde podemos hacer un dinero para ayudar ahí en la empresa, porque la organización mismo actúa sin fines lucrativos, sin fines de lucro. Isso. E também uma outra forma que aqui no Brasil nós temos e que
é uma forma de gerar fundos. Y otra forma que acá en el Brasil tenemos que podemos generar recaudación de fondos É a venda de produtos recebidos pela Receita Federal, que são apreendidos e que são doados a essas organizações para vender em bazares y gerar fundos. Entonces, hay productos acá en el Brasil que el órgano de la justicia y Receita Federal, donde hay una organización que hace que organiza los impuestos ahí. Entonces, cuando ellos ahí tienen Bazares. una gran cantidad de recaudación de productos ahí que están no pueden ser vendidos, eso que fueron ahí tomados por la justicia. Entonces ellos fornecen a estas organizaciones sin fines de lucro y ellos pueden vender. Entonces este dinero que hacen con estas ventas, entonces los ayuda también. Obrigado. Gracias. Obrigado, Leonildo. Muy- Tenemos otro mensaje en el chat. Lo leo en español y Débora lo traduce. Nuestra organización es de DIO. Nuestra organización se dedica a fortalecer las organizaciones de base. Nos cuesta mucho recaudar fondos para la parte operativa, empleados. ¿Qué nos recomiendan? ¿Qué herramienta o qué consejos nos daría para poder tener una mejor captação de recursos? Então, o Dio está perguntando aqui que a organização dele se dedica a fortalecer as organizações de base da comunidade. E é muito difícil para eles arrecadar fundos na parte operativa, por exemplo, para os empregados, para manter os empregados. O que você recomenda? Que ferramenta ou que conselho você nos daria para ter uma melhor captação de fundos para a sustentabilidade dessa equipe de trabalho? Abre o microfone, Leonildo. Desculpa. É uma dor nossa também. E aí a gente faz um pouco disso que eu acabei de falar, né? Usa dessas outras estratégias para conseguir garantir essas pessoas. Ese es un dolor que nosotros tenemos también, que nos preocupa también. Por eso, como ya lo dije antes, intentamos recaudar estos fondos de otras maneras, como la venta de productos y también la prestación de servicio. Isso, e para aqueles parceiros, né, que têm uma abertura no diálogo, a gente vê taxas administrativas que comportem, que permitam o pagamento disso que você trouxe. Entonces, hay personas, parceros que están ahí con el trabajo, que trabajan con nosotros, que son más abiertos, que están más dispuestos a hacer un acuerdo. Entonces, ahí hablamos con ellos para tener, cobrar las tasas administrativas de una forma más, de una forma que nosotros podamos de verdad arcar y continuar con los empleados para que podamos continuar con el equipo. E uma outra coisa que a gente percebe que vem dando certo é o envolvimento de voluntários, de pessoas que já têm um trabalho, mas que dedicam parte desse trabalho à organização. Entonces, la otra cosa que nos ayuda mucho es tener personas que trabajan voluntariamente, que les gusta. Ellos ya tienen otro trabajo, ya tienen su trabajo para vivir, pero les gusta participar de forma voluntaria. Entonces, eso nos ayuda mucho. Obrigado. Muchas gracias. Obrigado, Leonildo. Leonildo, eu ficava pensando assim, né? Uma pergunta que chegou agora à minha cabeça foi a seguinte. Cara, que a gente poderia recomendar para organizações novas, organizações pequenininhas que estão começando a fazer suas primeiras recaudações, né? Como
que tú podrías recomendar para eles? Entonces, ficou metade, metade. Então, Leonildo, vou tentar falar. Essas organizações que estão começando agora, que são novas, que são pequenas, como que elas podem? Você tem alguma dica para arrecadação de fundos para essas empresas pequenas? Organizações pequenas? Então, eu acho que é ter muito foco naquilo que faz, não sair buscando por todos os lados o que vem pela frente. Entonces, una cosa muy importante es tener foco, o sea, se fijar en el punto clave que es más importante para la organización, no hacer frente a todas las opciones que se abren, entonces, porque eso puede atrapalhar. Es E verdad, considerando que é uma organização pequena, iniciante, como você trouxe, fazer parcerias local, né? Local, de fato, onde elas estão, onde a organização está. Entonces, es importante buscar dónde está esta organización, cerca de ellos, parcerías locales, donde pueden tener ayuda ahí para la organización. Porque aí, em uma negociação de projetos, e eu estou falando como exemplo mesmo nosso, esses parceiros locais são fundamentais para falar da organização, para falar desse trabalho que vem sendo desenvolvido na comunidade, nesse território. Então, já existe essa credibilidade. Entonces, estos parceros que son locales son muy importantes porque cuando hay una negociación de un nuevo proyecto y tenemos que buscar otras personas también, el testimonio de estas personas, estas parcerías locales nos ayuda porque habla bien de nuestro trabajo, entonces sirve como un testimonio. Perfeito. Isso. Obrigado, Leonildo. Gracias, Leonildo. Nada, David. Creo que estamos a 4 minutos de mudarnos de sala. Eu creio que estamos aí a 4 minutos de encerrar a sala. Certo, eu gostaria de agradecer essa oportunidade, né, e de compartilhar com vocês um pouco da nossa história e também escutar um pouco de vocês. Acho que é fundamental para o nosso crescimento. Me gustó mucho estar acá con ustedes hoy, aprender, poder compartir las experiencias que tenemos y escuchar a ustedes también. Somos nós que te agradecemos, Leonildo, por tu participação hoje conosco, né, nessa feria maravilhosa, por tua experiência, por toda tu recomendações y dicas. Gracias a todos los que están acompañándonos en esta sala y que han dado también todos sus aportes. Y bueno, y en breve nos mudamos, nos teletransportamos a la sala principal. Somos nós que te agradecemos, Leonildo, por tudo que você compartilhou conosco. E em breve nós passaremos à sala principal. Perfeito. E aí vamos nos intercambiar pessoalmente aqui, né, David? Você está tão pertinho aqui de nós. Isso, claro que sim. Vamos trocar essa figurinha. A gente, de fato, acho que hace 6 meses atrás, a gente visitou uma experiência em Glória de Goitá. Acho que era uma cooperativa de nome, não sei se era Conectar. Eles tinham uma experiência super legal de fundos rotativos, de apoio a pequeñas iniciativas. Desculpa, Débora. Entonces, no papo, né? Entonces, Mas tu suerte aí em espanhol, ¿no? Porque un poquito. a gente en portugués consigue se comunicar. Nosotros tenemos que hablar más, Leonildo, porque tenemos muchas cosas, estamos cerca uno del otro, pero hace 6 meses estuvimos ahí en tu ciudad, si no me olvido, una organización que se llama Conectar. Fuimos a visitar ella. Muito bem. Bom. Vamos voltar? Chegou a mensagem aqui. Chegou a mensagem. Vamos a volver. Chao, nos vemos en la Abraço. principal. Abrazo.